Vamos mudar de assunto agora, gente. Vamos falar sobre a questão da vacina. Quem acompanha esse programa sabe muito bem que a gente dá muita atenção para esse tema, porque a verdade, gente, é que essa coisa toda, essa pandemia toda, esse momento todo que a gente vive no Brasil só vai ser resolvido no momento em que a gente tiver essa tão sonhada e bendita vacina. Eu queria muito passar a bola aqui para a repórter Nani Cox. Ela preparou uma matéria muito legal para a gente entender como é que está esse panorama dessa tão sonhada vacina. Vamos conferir. A Organização Mundial da Saúde acredita que será possível produzir milhares de doses da vacina contra coronavírus ainda este ano. A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, projetou nesta quinta-feira que pode ser viável a fabricação de 2 bilhões de doses até o final de 2021. A cientista afirmou que está otimista com o estágio avançado dos testes, mas ressaltou que este cenário ainda é um grande talvez. Swaminathan lembrou que o desenvolvimento de uma vacina segura é longo e incerto. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, concorda que a União Mundial de Esforços agiliza o processo, mas lembra que ainda existem questões em aberto. Parcerias entre academias, universidades e a indústria farmacêutica, quantidades que laboratórios, terceirização de proteção, esse é um segundo passo que será discutido de acordo com o tipo de vacina desenvolvida, com a capacidade dos laboratórios em produzi-la e, felizmente, com a disponibilidade de doses para todo mundo. A cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan, disse que a entidade iniciou conversas com os países membros para chegar a um acordo sobre a distribuição, de forma justa e estabelecendo as prioridades de vacinação. That's fair, that's equitable. Um dia depois do anúncio da suspensão dos testes com a hidroxicloroquina e cloroquina, a cientista afirmou que ainda é necessário entender se os medicamentos são efetivos na prevenção e em casos leves da doença. Swaminathan adicionou que a organização analisa dados de ensaios clínicos com a combinação de 2 remédios usados por pacientes com HIV para o tratamento da Covid-19. Mesmo com o fim dos testes na OMS, os países ainda estão livres para decidir os protocolos a seguir. Muito bem, Denis, eu queria aproveitar seu conhecimento nessa área e te perguntar sobre quem está liderando essa busca em ritmo, né? As pessoas querendo de todas as maneiras essa tão sonhada vacina, e queria que você contasse um pouco para nós sobre todo esse processo, o processo de chegar uma vacina com distribuição em larga escala para a nossa sociedade. Vamos lá, Denis. Vamos sim, Paulo. É assim, né? Como eu tinha dito outro dia, vacinas geralmente levam mais de 10 anos para ser desenvolvidas, né? E o que tem acontecido com doenças especialmente sérias é que tem tido um trabalho de articulação da OMS e de colaboração de vários países. A gente tem batido recordes de tempo, além de novidades tecnológicas que apressaram isso, né? Então a gente conseguiu criar uma vacina para o ébola em só 4 anos. Isso foi um recorde. A expectativa é que esse recorde seja quebrado. Tem 125 vacinas em fase pré-clínica. São vacinas que estão sendo testadas em laboratórios e não foram testadas ainda. Tem 7 vacinas em fase clínica, em fase 1 de teste clínico, que é a fase que avalia a segurança. Eles dão a vacina para um grupo pequeno de pessoas para ver se alguém morre, fica doente. Eles não estão avaliando se funciona ou não. Já tem 2 vacinas que estão chegando à fase 3. Fase 3 é a última fase de teste, é quando você testa numa quantidade grande de pessoas, em milhares de pessoas. E tem uma terceira chegando. Então essas 3 vacinas, uma vem do Reino Unido, da Universidade de Oxford, uma está sendo testada na Austrália, a adaptação de um remédio que já existia, para ver se ele funciona para a Covid, e a terceira, que é que vai entrar em fase 3 muito em breve, é uma vacina chinesa, de uma empresa privada chinesa chamada Sinovac. Uma coisa é que assim, o Brasil, a gente sabe, é o pior país do mundo no combate a essa pandemia, né? É o lugar onde mais está tendo novos casos entre todos os países do mundo. A gente está lá equilibrado com os Estados Unidos, o que é uma péssima notícia. Qual que é o lado bom dessa péssima notícia? Para testar vacina, você precisa testar em populações onde muita gente esteja pegando a doença. Por quê? Porque você não pode colocar o vírus numa pessoa para testar a vacina. Isso é antiético. Você não pode dar uma doença grave e letal para uma pessoa.
que estava saudável. Então, os lugares ideais para você testar vacina são os lugares onde tem muito caso novo surgindo. Daí você testa uma fração da população, a chance de que tenha alguém nessa fração que esteja pegando a doença é maior se for um país onde a pandemia está descontrolada. E é por isso que, desses 3 grupos, 2 vão testar aqui no Brasil. A Universidade de Oxford vai testar aqui no Brasil, eu estou até... É um projeto que está sendo financiado pela Fundação Lehman, trazer esses testes para cá. Até entrei em contato com eles para ver qual que é a contrapartida do Brasil participar, né? A gente serve de cobaia, ganha o que em troca? Ainda não tive resposta, né? No caso da Sinovac, tem um acordo com o governo do estado. E daí a gente sabe qual que é a contrapartida. Os chineses vão testar a vacina aqui no Brasil, aliás, não os chineses, né? Cientistas brasileiros vão pegar essa vacina chinesa e testar no Brasil. Em troca... a patente vai ser liberada para o Instituto Butantan fabricar a vacina. Por que isso é importante, né, Paulo? A reportagem acabou de falar que a gente tem a expectativa otimista de que a gente consiga produzir 2 bilhões de doses até o final de 2021. Só que no mundo tem 7 bilhões de pessoas, ou seja, a perspectiva é que tem uma longa fila para essa vacina. Países que não cooperam e que saem da OMS e que brigam com a China são países que provavelmente vão ser passados para trás nessa fila. E o Brasil, acho que até por causa dessas iniciativas, tem a chance de pular alguns lugares nessa fila. No caso da Sinovac, muito claramente, se essa vacina funcionar, ela vai estar disponível para o Butantan produzir. Ok, Adrilles Jorge, você acredita então nessa política de aproximação com a China que o Denis acabou de mencionar? Eu queria fazer um comentário conciliatório, mas você não deixa, né, Paulo? Eu queria fazer algumas perguntas pro Denis, porque ele realmente conhece mais desse assunto. Essa dupla dinâmica. Ele conhece mais desse... Eu juro que eu queria fazer uma coisa conciliadora, mas o Paulo não deixa. Eu já falei aqui, né, já demonstrei aqui, inclusive numa matéria do New York Times, que a China tem um processo extremamente recluso, né, da produção de vacinas, tem pouquíssimos produtos lançados no mercado com causa Você não checou legal. Aquela informação que calma. Adri, e eventualmente eu já dei exemplos de que os chineses já testaram. Peraí, Denis. Calma, Denis. Segura, calma. Que os chineses já testaram vacinas contra tétano e outras doenças em bebês recém-nascidos e causaram efeitos colaterais gravíssimos, ou seja, a produção de vacinas, a indústria de produção de vacinas da China não é muito boa. E uma vez que a China é a disseminadora maior, corresponsável com a OMS, né, da disseminação desse vírus, não é muito bom confiar. Queria fazer outra retificação num dado do Denis. O Denis adora dizer que o Brasil é o pior país do mundo, né, em termos de coronavírus. Em termos relativos, com populações absolutas, o Brasil é o 19º país em número de mortes e o 32º em números de infectados. Ou seja, não dá para comparar o Brasil com a Suécia, com a Itália, com Israel. Esses números absolutos é uma coisa terrível. Agora, eu queria fazer uma pergunta legítima. Calma, eu quero me conciliar com você. Queria fazer uma pergunta legítima para você, que é um leitor científico, para tirar essa polêmica. Acabou a polêmica. O cara do Einstein, o diretor do Einstein falou aqui, né, que existem 30 cepas do vírus, ou seja, que qualquer tipo de vacina, até fiquei com medo, falei, não vou sair do buraco nunca mais. 30 cepas de vírus, que os vírus se reproduzem de maneiras diferentes, ou seja, que qualquer vacina que se fizer, ela é eventual e circunstancial e temporária. Então, como é que a gente poderia atingir uma vacina universal para um vírus que parece que se divide em cepas diferentes, que se coloca em outros lugares de maneiras diferentes? Dá para fazer uma vacina universal até o ano que vem nesse sentido, meu querido Denis? A resposta honesta é que a gente não sabe. Porque é uma doença que não tem 6 meses, né, Adrilles? A gente sabe que muitas doenças respiratórias, elas retornam a cada ano, né? É o caso da gripe, né? A gente teve uma grande epidemia, uma grande pandemia de influenza há mais de 100 anos atrás, e até hoje milhões de pessoas morrem todos os anos porque essa doença volta mutada. O que a gente sabe? Que se você deixa um vírus se espalhar, aumenta a chance de mutação. Então a estratégia de não combater a pandemia é uma estratégia temerária, porque aumenta muito a chance da gente estar lidando com muitas cepas diferentes. Tem uma
tem uma esperança de que esse vírus não se comporte como o vírus da gripe. E a gente, no fundo, vai saber disso quando vier o segundo ano dele, para a gente ver se ele volta diferente. A gente sabe que tem vacina para gripe, né? São vacinas que não te protegem 100%, diminuem o risco, diminuem a mortalidade. A gente espera que esse não seja o caso, mas o caso do coronavírus, que o coronavírus não se comporte igual a gripe, porque se comportar vai ser muito terrível, vai durar muito tempo, e os países onde a doença já se espalhou vão ter muita dificuldade de controlar algo que já saiu do controle, que já tem muitos casos. E quando eu digo que o Brasil é o pior país do mundo no combate ao coronavírus, eu não estou dizendo que é o país onde tem mais gente morrendo por porcentagem da população. Eu estou olhando para as curvas e para as tendências de longo prazo. Todos esses países que você citou, o Brasil estava em 25º nesse ranking por habitante, está subindo rapidamente nesse ranking, mas assim, as curvas do Brasil são piores do que qualquer um. Todos esses países que você citou estão com curvas apontando para baixo. Mas a curva está estabilizada. A gente falou ontem que a curva estava estabilizada, Denis. Que a curva estava chegando num platô. A curva não está apontando para baixo ainda. A desses outros países que você citou estão apontando para baixo.